Chegamos em mais uma aula virtual, o encontro com a língua portuguesa. Vamos pegar o nosso material para a aula de hoje? Então vai lá, pegue o seu livro de português, pegue lápis e borracha. Livro de português, lápis e borracha. O que nós vamos ver hoje na aula de hoje? Vamos revisar o que nós vimos nas aulas anteriores. Vamos ver? Então vamos lá. Quem lembra qual foi o gênero estudado nas aulas anteriores? Entrevista. Muito bem. E quem lembra qual é a página do livro que se encontra? Página o quê? Vamos lá. 48, falaram aí. 46, isso mesmo. Vamos lá. Página 46, entrevista com Ziraldo. Vamos relembrar esse gênero textual? Então vamos lá. Entrevista com Ziraldo. Ziraldo, 83 anos, jornalista, cartunista e escritor de livros para crianças, criador do Menino Maluquinho, relembra como surgiu sua paixão pela literatura infantil e conta passagens vividas com adultos que já foram seus leitores quando criança. Por Maria Vidigal, atualizada em 7 de 10 de 2015, às 20h22. Crescer. Como foi sua relação com o desenho, a leitura e a escrita durante a infância? Ziraldo. Desde pequeno, sempre tive uma relação muito forte com o desenho. Em minhas lembranças mais antigas, eu me vejo sempre desenhando. E ainda criança, imaginava que na vida adulta iria desenhar, pintar, trabalhar com algo nessa linha. À medida que fui crescendo, conheci as histórias em quadrinhos e me apaixonei pelo gênero. Isso fez com que meu desenho passasse a ser narrativo, revelando-se em quadrinhos, charges e cartoons. Essas linguagens sempre me encantaram. Crescer. Como foi o ingresso na literatura infantil? Ziraldo. Conforme fui trabalhando em meus cartoons e charges, comecei a gostar muito de escrever, um gosto que não aparecia com tanto destaque na minha infância. Fiz histórias em quadrinhos e criei a revista em quadrinho Turma do Pererê. Com essas experiências, percebi que poderia usar essa capacidade de escrever e de desenhar para fazer livros para crianças. Foi em 1969, então, que escrevi Flicts, meu primeiro livro para crianças. Crescer. Como você enxerga o reencontro de muitos adultos com a criança que já foram por meio da sua obra? Ziraldo. Isso é fantástico. Já vi realmente muita gente interessante que, quando encontra o autor do livro da infância, se emociona, se comove. Percebo que, quando um autor conquista uma geração, ele vive eternamente no coração dessas pessoas. É impressionante. A pessoa te abraça, fica tocada com o encontro. Neste ano, inclusive, estive diante do primeiro avô que leu O Menino Maluquinho e veio falar comigo, acompanhado do neto. Ele trazia o livro de sua infância para eu autografar para o neto. É maravilhoso participar dessa história. Então, ó, quais são as características desse gênero textual? Quem lembra para me dizer? Apresenta o entrevistador e o entrevistado. Quem é o entrevistador? Aquele que está fazendo as perguntas. No caso aqui, do texto aqui, ó, que fala sobre Ziraldo, lá tem crescer. Crescer uma pessoa? Não, muito bem. É a revista, o nome da revista, a qual chamou Ziraldo para entrevistar. Nós temos no início quem foi a responsável por fazer a entrevista. Mas na hora de colocar aqui, ó, entrevistador, aparece o nome da entrevista, da revista responsável por aquele momento. Então, e quem é o entrevistado? A pessoa que está respondendo as perguntas. Então, essa vai ser a organização do gênero textual entrevista. Vai aparecer primeiro a pergunta, o nome, entrevistador,
seja o nome de uma pessoa ou de uma instituição, e a pergunta. Aí depois vai vir o quê? O nome do entrevistado e a resposta dele. E assim segue o texto até o final. Antes de tudo isso, geralmente nós temos uma introduçãozinha falando sobre quem aquela revista vai entrevistar. Um breve históricozinho de quem é aquela pessoa. Então, essas são as características do gênero textual entrevista. E ela pode ser vinculada tanto televisão, revista, jornal, internet. Quem nunca ouviu um programa de televisão onde o apresentador entrevistava uma pessoa? Ele faz a pergunta e o seu entrevistado responde. Então, essas são as características do gênero textual em entrevista. Agora vamos ver, relembrar mais uma coisa que nós vimos essa semana. O uso de que mesmo? Da letra R, do som forte. Quando é que ela aparece? No início de palavras, muito bem. Rato, aonde mais? Vamos lá, quero saber. Final de palavras. E onde mais? Vamos lá, tô querendo saber. Vocês falaram que ela aparece no início, que ela aparece no final. E eu quero saber agora outra situação que ela aparece. Vamos lá? Me diga uma situação onde aparece esse uso do R forte. Vamos lá. Quero só uma palavrinha. Portão, pode ser. Ela apareceu aqui o quê? No final de uma sílaba. E quem está posterior a ela? Aqui, ó. Uma consoante. Nós não temos ela entre vogais. Uma consoante. Então, é nessas situações que aparece o R de som forte. Início de palavras, final de palavras e, ó, final e início de sílabas, acompanhado de consoantes na palavrinha, ó. Certo? Entre vogais, aqui, ó. Rato, ela tá aqui no início. Amor, ela tá no final. Se aqui, ó, eu não tivesse esse letra T, ela não teria o som forte, tá certo? Então, para ser forte, ó, coladinho a ela tá uma consoante, tá certo? Então, vamos ver mais duas. Deixa eu trocar aqui de cor. Nós vimos também o uso de duas letras. Qual foram? S e o Z. Quando é que o S vai ter o som Z e quando o Z vai ter o som S? Quais foram as situações? Quem lembra? Vamos lá, nós estamos relembrando o que foi visto em aulas anteriores. Vamos lá. Quando é? Isso. O S representa o som Z quando está entre vogais. Exemplo, casa. E o Z vai representar o som S quando ele estiver no final. Maciez. Casa, entre vogais. Aí o S vai ter o som de Z. E o Z vai ter o som de S quando ele estiver no final. Então, eu vou deixar aí uma atividade para vocês fazerem, tá certo? Prestem bastante atenção. Vocês irão pegar
o livro de vocês, vão ler cuidadosamente essa entrevista com Ziraldo, ler e vão construir uma entrevista. Isso mesmo, vocês podem entrevistar alguém, pode ser um irmão, ou você pode até entrevistar você mesmo, fazer um personagem fictício, seja da imaginação. Esse personagem pode ser o entrevistador, quem vai fazer as perguntas, ou ele pode ser o entrevistado, quem vai responder as perguntas. E aí você vai construindo esse texto com base no texto de Ziraldo. Como é que eu vou começar? Quem é que vai ser entrevistado? Se eu criei um personagem fictício, então eu vou lá falar um pouquinho daquele entrevistado que eu vou estar ali fazendo a entrevista. E depois eu inicio. Quem está entrevistando? Faça a pergunta, nome do entrevistador e a resposta, certo? Vocês podem entrevistar alguém ou vocês podem fazer isso utilizando-se de personagens fictícios da imaginação de vocês, certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E próximo encontro, aguardo vocês. Tchau!